Bem-vindo a Foco na Pessoa, como mobilizar discípulos para o cumprimento da missão. Eu sou Silvano Barbosa e está comigo hoje o Dr. Bernd Wolter, doutor em Ministérios. O Dr. Wolter é professor de Teologia no NASP e também é o diretor fundador do Instituto de Missões e Crescimento de Igreja na mesma instituição. O Dr. Wolter escreveu o artigo Motivação Humana, que está publicado na edição de janeiro de 2012 da revista Foco na Pessoa. Pastor Wolter, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite para essa entrevista. Bom dia, Silvano. Bom a gente estar aqui. Muito bem, a nossa missão para hoje é tentar entender como a motivação humana pode ser utilizada como um instrumento para a mobilização de pessoas para o crescimento da igreja. Então vamos direto ao ponto. Eu queria saber o que é motivação. Motivação é aquilo que move a pessoa, são sentimentos, pensamentos que fazem com que a pessoa faça aquilo que ela quer fazer. Basicamente é isso. Muito bem. Pastor, o senhor coloca no seu artigo que na hora de motivar alguém, nós podemos apelar para a emoção ou para a razão. Quais são as consequências de escolhermos uma ou outra fonte de motivação? Pastor, se a gente fizer o apelo para a emoção, ou apelo exagerado para a emoção, e para o interesse da pessoa que está sendo motivada, a consequência ou o resultado vai ser de curta durabilidade. Não vai ser uma coisa de longa durabilidade, a pessoa não vai persistir com aquela motivação por muito tempo. Por quê? Porque ela está construída nas emoções que são voláteis e no interesse que, uma vez satisfeito, já não move mais a pessoa. Abraham Maslow diz que necessidades satisfeitas não nos movem mais. Então, quando eu apelo para a satisfação da necessidade daquela pessoa, por os interesses pessoais dela, uma vez que aquilo foi, acabou. A mesma coisa com as emoções. As emoções, quando a gente apela para elas, como elas são voláteis, elas vêm e vão, você consegue que a pessoa coopere enquanto aquela emoção está presente. No momento que a emoção não está mais presente, também a motivação vai embora. Então, fazer o apelo para essas duas áreas, a gente pode fazer se for uma coisa de curto prazo, uma coisa que realmente precisa ser feito agora, já, eu preciso envolver pessoas, nesse momento e já. No contrário, se eu quero que realmente pessoas sejam formadas, desenvolvidas, cresçam, encontrem uma profundidade maior na sua fé, encontrem uma profundidade maior no serviço, no exercício da sua religião prática, ou mesmo na sua vida espiritual com Deus, nós precisamos fazer o apelo para as coisas mais racionais. Então, e isso tem como consequência o quê? Tem como consequência de que eu preciso raciocinar mais com elas, eu tenho que sentar com elas, conversar, discutir coisas com elas para que faça sentido. Uma vez que faz sentido, é bem possível que, a partir da razão, exista um estímulo das emoções e a pessoa venha a fazer aquilo, mas de uma maneira muito mais duradoura, porque está ancorado firmemente num motivo de vida, num desenvolvimento, numa percepção geral dela, alicerçada no conhecimento. Isso tem que ver, pastor, com o princípio de que uma motivação duradoura ela só pode acontecer num ambiente onde há liberdade de escolha, onde há autonomia? Claro, a autonomia é um elemento imprescindível para que ocorra a motivação verdadeira. Se houver algum tipo de manipulação, se houver algum tipo de forçação, como a gente fala em português, claro, forçação de barra, se houver algum tipo de ingerência na vida de outra pessoa, aquela pessoa não vai sentir que aquilo é genuíno dela. Quando você coloca que há dois tipos básicos de motivação, a motivação intrínseca, de dentro para fora, e a motivação extrínseca, de fora para dentro. Eu queria que o senhor comentasse a relação que há entre esses dois tipos de motivação. Motivação extrínseca é quando eu dou, por exemplo, para alguém um estímulo que está fora daquilo que é para ser feito. Por exemplo, eu prometo para você uma caneta para você, por exemplo, varrer uma área. O que a caneta tem a ver com a limpeza de uma determinada área? Nada. Então, é uma situação fora. Salário, por exemplo, é uma motivação que está fora da atividade. Qualquer tipo de estímulo positivo que eu possa dar, que está fora da atividade, rouba da atividade o poder. Tá? Então, enquanto está tendo estímulo, por exemplo, eu digo, quem ler a Bíblia durante esse ano vai ganhar uma bicicleta. Então, enquanto a bicicleta estiver lá fazendo estímulo, né,
as pessoas vão ler a Bíblia. No momento em que você tirar a bicicleta, o povo vai parar de ler a Bíblia, porque o estímulo é de fora. E as pessoas também estão acreditando cada vez menos nesse tipo de estímulo, e muitas pessoas vão dizer, eu posso comprar a bicicleta a hora que eu quiser, eu não preciso dessa bicicleta. Né? Então, eu não vou ler a Bíblia, já porque a motivação extrínseca gerou um ruído, inclusive negativo, para que a pessoa faça aquilo que ela deveria fazer. Tá? Você pode também, na motivação extrínseca, utilizar, ao invés do estímulo positivo, o estímulo negativo. Então, no estímulo negativo, você usa ameaças, você usa tirar algum privilégio para que a pessoa faça aquilo que você quer. Às vezes, na educação, nós fazemos isso. Eu procurei não fazer com meus filhos, mas muitas vezes a gente usa esse elemento. Se você fizer tal e tal coisa, você vai perder tal e tal privilégio. Tá? Então, por um exemplo, para um funcionário, por exemplo, se você não cumprir com essa tarefa do jeito que eu estou pedindo, eu vou te mandar embora. A pessoa faz por medo. No momento em que a ameaça sai, no momento em que o estímulo negativo externo sai, é retirado, tá? Você não quer mais fazer. E não só isso, mas você provavelmente, como aquela ação foi amarrada com um estímulo negativo, você nunca mais vai querer fazer aquilo. Interessante. Tá? Então, Edward Deci, no seu livro Por que Fazemos o que Fazemos, ele tem uma série de experiências que ele faz com cubos mágicos. E nesses cubos mágicos, ele observa que as pessoas que tinham ou ameaças, né, você tem que terminar isso aqui em X tempo, senão você vai ter tal penalidade, essas pessoas não conseguiram fazer bem. Mesmo as pessoas que tiveram estímulo positivo para fazer aquele cubo mágico daquelas cores, né, para eles fazerem aquilo lá, mesmo o estímulo positivo, vou te dar R$50 para você terminar isso em X tempo. Então a pessoa ficava ali animada, tá? De repente, por exemplo, terminava o tempo, ela largava o cubo e não queria mais fazer. Quando tinha ameaça, ela inclusive pegava ódio de fazer aquilo lá. E a pessoa que simplesmente entrava na sala, na pesquisa dele, e pegava aquele cubo mágico, que era a única coisa que tinha na sala, sentava, começava a fazer só porque ela queria. Não tinha motivo. Ela só queria fazer aquilo. Né? Dava intervalo, ela não parava. Terminava o tempo, não parava. E ela continuava fazendo aquilo que ela se sentia estimulada a fazer. E a motivação de dentro para fora? Como é que a gente consegue essa motivação intrínseca? Esse é o ponto que eu ia chegar agora, é quando o estímulo está na própria atividade que você está para fazer. Então você tem que sentar com as pessoas e conversar. Por que ler a Bíblia, por exemplo? Ao invés de eu prometer uma bicicleta, eu digo, por que ler a Bíblia? Converso com a pessoa. E ela começa a entender, entendi agora por que eu devo ler a Bíblia. Então, os estímulos que você vai dar porque ao você ler a Bíblia, você vai ter um contato maior com Deus, você vai descobrir quem é Deus. Você vai descobrir como ele lidou com as pessoas no passado, e você vai entender, quando você passar por situações semelhantes, como Deus vai agir com você. A pessoa vai entender, vai internalizar esse motivo, e ela vai ler a Bíblia pelo motivo correto. E você estando presente ou não estando, você cobrando ou não cobrando, você falando da frente ou não falando, ela vai ter o estímulo interior para que ela faça a leitura da Bíblia. E as atividades outras, por exemplo, trabalho missionário. Se a gente faz os estímulos externos, quem fizer trabalho missionário vai ganhar isso, ou vai não sei o quê, aquele outro estímulo né, que muitas vezes é feito. Por que a igreja não faz mais trabalho missionário e dá aqueles sermões duros, cobrando da igreja, que a igreja se envolva? Isso pode até fazer com que uma pessoa pegue ojeriza do trabalho missionário. Se uma igreja não está fazendo trabalho missionário, eu preciso sentar com eles, um a um talvez, ou em grupos menores, ouvi-los, entender por quê e dar respostas que sirvam para as necessidades deles, negociar, discutir, até que a pessoa esteja em condições de fazê-lo. Então, tem diversas frentes em que isso precisa ser utilizado, essa motivação intrínseca. Muito bem. Pastor, finalmente, qual a relação entre motivação e mobilização? Porque o nosso interesse fundamental é utilizar a motivação como uma ferramenta para a mobilização das pessoas. Qual a relação que há entre esses dois pontos? A motivação intrínseca, ela ocorre quando você deixa espaço para a pessoa, quer dizer, você dá autonomia para ela tem direito de decidir o que ela quer.
Número 2, você dá espaço para criatividade, para que ela bole, pense. Provavelmente ela não vai fazer do jeito que o líder pensava, mas ela vai conseguir fazer, porque você conversou com ela e ela teve o direito de se envolver criativamente naquilo que ela está fazendo. E terceiro, precisa ter uma rede de prestação de contas, não de cobrança, mas de prestação de contas. Então, se eu estou dentro de uma igreja e vou fazer uma atividade, eu tenho que saber que eu vou prestar contas para a igreja, para a coletividade. Esses 3 elementos geram a motivação intrínseca. E esse é o caminho para que as pessoas se mobilizem. Porque se eu engesso demais, se eu fortaleço demais o estímulo exterior, se alguém tem controle e eu não deixo autonomia para a pessoa, ela não vai se motivar. Ela não vai se mobilizar para fazer aquilo. Então, veja, o caminho entre a percepção motivacional, o momento em que a faísca pega, né, e depois a ação exterior, né, esse movimento precisa ser também acompanhado. Porque, às vezes, a pessoa entendeu o que precisa fazer, está motivada para fazer, mas não sabe como fazer. Aí entra um período que, da motivação para a mobilização, precisa haver um acompanhamento do líder, para que a pessoa não só queira fazer, que é a motivação, mas saiba como fazer. Né? E tem um terceiro elemento, e que ela tenha experiências de sucesso ao fazer aquilo que ela faz. E aí que está a função do líder. Vê o grande desafio que nós temos? É verdade. Dr. Walter, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua colaboração com a revista Foco na Pessoa. E se você quer mais informações sobre esse assunto, acesse foconapessoa.org.br.